Olá, gente, tudo bem? E hoje no nosso quadro Terminologia de Filme nós vamos saber um pouquinho mais da função que os diretores têm. Se você pensa que só existe um tipo de diretor para a televisão e para o cinema, você está muito enganado. Existem vários tipos de diretores que fazem diferentes funções, mas que eles trabalham em conjunto para ter um bom resultado final. E hoje nós vamos saber um pouquinho de cada uma dessas funções e por que existem esses nomes tão diferentes. Então, gente, vamos começar falando pelo cinema e saber um pouquinho o que diretor geral faz. Diretor geral, gente, muitas vezes é conhecido só como o diretor. Ele é que coordena toda a produção, ele é que ajuda muito, até mesmo o roteiro, muitas vezes, se tornar um roteiro mais visual para trazer uma mensagem visual para o filme. Como eu falo para vocês, muitas vezes tem muitos roteiristas que querem trazer muitos detalhes, principalmente quando estão fazendo adaptação de um livro para um roteiro. Isso tem que dar muitas vezes uma mexida. E aí é onde entra o diretor com a especialidade dele, com a expertise dele, para dar uma quebrada um pouco nesses detalhes e trazer o roteiro para mais visual. Como eu falo sempre, cinema é imagem em movimento. Da mesma forma, televisão, imagem em movimento. Por isso, gente, que existem profissionais que trabalham com isso e usam muito a técnica para conseguir fazer o seu trabalho. Existe a arte por trás disso? Sim, existe a arte por trás disso, mas tem que ter a técnica para não quebrar o cinema e fazer com que ninguém entenda nada. Outra coisa que é bem interessante do diretor geral, gente, é que ele é o cara que diz ação e corta. Isso mesmo. Então ele ajuda a montar todas as cenas, como ele quer que seja a cena desenvolvida. Ele trabalha diretamente com os atores, ele trabalha diretamente com o diretor de fotografia, que eu vou falar mais pra frente. E ele é o responsável por todo o processo de desenvolvimento de cenas dentro do set. Basicamente, gente, o diretor geral é responsável por todas as cenas que estão acontecendo no set, porque ele é que ajuda a fazer a decupagem dessas cenas para conseguir ser gravado. Então ele vai discutir junto com o diretor de fotografia qual plano, tomada que vão ser feitos durante o dia e por aí vai. O diretor geral também vai coordenar a pós-produção, porque ele vai trabalhar diretamente com o editor e muitas vezes o diretor de fotografia para fazer com que o filme continue contando a sua história e tenha um bom resultado no final. Outra função que outro diretor faz, gente, que é o diretor de arte. Mas o que esse diretor de arte faz? Ele coordena toda a produção dos cenários. Isso mesmo, ele tá vendo se o figurino tá ok, ele tá vendo se o cenário tá de acordo com o que foi proposto na pré-produção. Então, gente, são profissionais que vão começar a trabalhar bem antes da câmera ligar e dizer ação. Eles vão começar a trabalhar na pré-produção para começar a desenvolver como vai ser a produção dos cenários, como vai ser o figurino, que tipo de elementos eles vão ter que trazer para a cena para fazer algum destaque, alguma coisa assim. Quando eu falo elementos, gente, estou falando de props. Props, na verdade, são objetos que são usados em cenas para dar destaque, para trazer memórias, para fazer com que o filme ande de uma forma correta do que foi proposto em pré-produção. Outro diretor muito importante que temos também, gente, é o diretor de fotografia. Eu já falei aqui um pouquinho dele antes. Ele trabalha juntamente com o diretor geral e outros diretores. Entretanto, a conversa dele com o diretor principal é muito técnica. Ele vai ajudar o diretor geral a ver enquadramento, a ver o frame, se tá tudo correto, qual vai ser a resolução desse filme. Então eles vão decidir também em quantos pixels vai ser filmado, se vai ser em 30, vai ser em 24, vai ser em 60, que tipo de resolução vai ter esse filme, se vai ser filmado em 4K, se vai ser filmado em 6K, 8K, como vai ser feito, que tipo de câmera vai ser feito, né? Eles vão usar uma Sony, uma Canon, uma Nikon. Quais serão as lentes para ser feita? Vai ser uma lente com profundidade? Vai ser uma lente para mostrar um plano aberto? Que tipo de lente vai ser usada? Que tipo de cores vão ter o filme? Porque querendo ou não, gente, as pessoas muitas vezes não prestam atenção. É muito bonito você ir no cinema, você ver um filme bem feito, você ver uma colorização legal, mas tudo isso, gente, começa muito antes de estar no cinema.
São muitas pessoas envolvidas e o diretor de fotografia tem um grande papel e um papel fundamental para fazer muita coisa acontecer. Então é bem interessante quando você vê uma pessoa que diz: eu sou diretor de fotografia, você vai entender todo o processo que ele faz para chegar até um resultado final. Então, gente, muitas vezes, por exemplo, ele vai ler o roteiro, claro que ele não vai ler o roteiro de uma forma talento, vamos dizer assim, como um ator e uma atriz vão ler. Ele vai ler muito técnico. Então, o que um diretor de fotografia vai querer saber quando ele está lendo o roteiro? Qual é a mensagem que o filme quer trazer? Dependendo da mensagem, se é um filme mais romântico, é uma tonalidade de cor. Se é um filme mais família, é outra tonalidade de cor. Então ali ele vai conseguir discutir juntamente com o diretor geral que tipo de tons, de luz que vai ser feito a filmagem para depois ir para a pós-produção, para onde será feita a colorização, que vai ajudar a dar mais brilho, muitas vezes trazer mais iluminação, mais sombra e por aí vai. Então, o diretor de fotografia, ele é muito reconhecido, ele é muito respeitado, existe muita gente fazendo muito dinheiro com isso, dá um trabalho danado, porque assim, é uma responsabilidade muito grande. Normalmente um diretor de fotografia de um filme grande, ele tá da pré-produção até normalmente a conclusão do filme, porque muitas vezes ele vai para a sala de edição junto com o editor para entender e ajudar a resolver certos detalhes de cena, ou até mesmo para ajudar a resolver alguns erros que tiveram na produção, porque isso é muito comum, gente, é muito comum ter erros em produção e daí tem que ser resolvido depois. Eu ainda vou trazer alguns vídeos falando sobre os erros de filmes, tem vários erros que é corrigido na pós-produção e tem outros erros que nem consegue se corrigir, que só quem tem um olho muito técnico é que consegue ver mesmo quais são esses erros. Mas o que eu quero dizer para você, gente, é que esse diretor, ele é muito importante e ele é fundamental para todo o processo de produção e muitas vezes pós-produção. Até porque quem faz filmagem normalmente entende um pouco de edição ou muito de edição. Então eles trabalham diretor de fotografia e editor juntos, lado a lado, para fazer o projeto acontecer. Um outro tipo de diretor que a gente tem é o diretor de ação, que é aquele cara, gente, que vai coordenar coreografias e vai trabalhar juntamente com os dublês. Com certeza vocês já viram filmes de dublês, aonde você pensa que é o ator e na verdade é um dublê, que é uma pessoa muito parecida, que muitas vezes eles fazem filmagem mostrando só uma parte do rosto assim, ou de costa, ou só mostrando um braço, alguma coisa assim. Isso faz, gente, com que consiga esconder muitas vezes a imagem do dublê, mas tem sempre alguém por trás disso. Por quê? Porque muitas vezes cenas de violência, cenas de ação, existe um trabalho um pouco mais técnico e tem que ter, gente, um cuidado muito maior, porque senão os atores podem se machucar e até mesmo o dublê. Já teve casos disso no cinema. Então, o diretor de ação, ele tá ali para isso, para ele coordenar toda a situação para que nada dê errado e que se der alguma coisa errada, que ele consiga resolver o mais rápido possível, mas que ninguém se machuque. Na verdade, o diretor de ação tá ali na cena para trazer todo o seu profissionalismo e controlar tudo para que nada dê errado. Mas tem uma outra coisa que é interessante, gente. Normalmente uma cena de ação, ela é treinada há muito tempo. Eles fazem muitos ensaios antes. Então, assim, não é que eles vão chegar lá lutando ou coisa do tipo. Não. Existem um treinamento antes, normalmente de dias, onde o diretor de ação vai estar treinando junto com o dublê ou dublês e os atores para fazer com que tudo ande em harmonia na hora que for filmado. Outra coisa, muitas vezes eles filmam em pequenas partes para depois sair montando tudo até chegar à sequência de cenas desejada. Então é todo um processo, gente, que demora um pouco, na verdade, demora muito tempo. Por isso que muitas vezes o filme de ação a gente tira um pouco da regra daquela história de que cada página de roteiro é 1 minuto, né? Porque é um pouco mais trabalhada a coisa. Outra coisa interessante, gente, que existe o diretor de efeitos especiais, que é ele que vai trabalhar juntamente com o editor, aonde eles vão escolher que tipo de efeitos especiais vai ter o filme. Então, ele trabalha normalmente do meio do filme, na parte de produção ali, onde já estão fazendo as filmagens, até o final, aonde ele vai ajudar a controlar e fazer toda a parte de pós-produção do filme, ele sendo responsável pelos efeitos especiais. Ele também vai trabalhar muito próximo do diretor geral para saber o que o diretor geral quer,
para saber a visão que o diretor geral quer e também muito com o cinematografista, que é o diretor de fotografia que eu falei. Gente, o diretor de fotografia tem um monte de nome, tá? É diretor de fotografia, ou Director Photography, ou DP, e por aí vai. Aqui nos Estados Unidos existe muito nome, mas eles são muito respeitados. E o diretor de efeitos especiais vai trabalhar juntamente com toda a parte de pós-produção para fazer com que o filme fique redondinho para você assistir no final. E agora, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre os diretores de televisão. Existem algumas diferenças também. Existe o diretor de programação, que é quem vai coordenar toda a programação da televisão para que não saia dos trilhos. Para que, se tiver algum problema acontecendo, ele resolva o mais rápido possível para com que o canal não perca dinheiro. Porque, querendo ou não, gente, televisão, como eu falei, dá muito dinheiro. E muitas vezes eles têm que estar tudo cronometrado para que não saia nada fora do que já está combinado, do que já está programado, para não perder dinheiro. Cada segundo na televisão vale muito. E muitas vezes, como é anúncios, muitas vezes que as emissoras de maior porte vendem para propagandas em horário nobre, então tem que ter muito cuidado com isso também. Porque tudo tem que ir de acordo com o que está programado para que nada saia fora do que já está editado e organizado para sair. Outro diretor de televisão que existe é o diretor de programa, que é o que controla e supervisiona todos os programas que ele está trabalhando. Normalmente, essa pessoa ela não trabalha com mais de um programa por vez, porque é muita responsabilidade. Ela vai ter que organizar e ver tudo que está acontecendo na equipe, todas as atrações que vão ter no programa, principalmente se for um programa ao vivo, então ela vai ter que ter muito cuidado com isso. Então, ele é o responsável para cuidar de todo o processo e tudo que está acontecendo no programa propriamente dito. Já tem o diretor de episódio. O que a gente entende por isso? Muitas vezes nas séries de televisão, aqui nos Estados Unidos e no Brasil, existem diretores de episódio. Mas o que é isso, Beatriz? Então, isso na verdade é o diretor que vai dirigir 1 ou 2 episódios de televisão por vez. Isso não significa que ele seja o diretor principal da série de televisão. Muitas vezes, por exemplo, em Friends, The Flash, não sei se você já viu, existiam alguns atores que eram os diretores dos episódios. Então, eles fazem 2 ou 3 episódios como diretores em uma temporada. Isso acontece no Brasil também. Então, gente, o diretor, na verdade, ele vai fazer só aquele episódio e nada mais. Isso, o diretor de episódio. Ele pode ser, como eu falei, um ator, mas ele pode ser um diretor também normal, né? Como nunca ter feito nada na frente das câmeras e simplesmente sair dirigindo episódios de séries diferentes. E é mais ou menos isso, gente. É bem interessante porque dá mais autonomia para o diretor, traz um pouco mais de conhecimento também, porque o diretor acaba trabalhando em diferentes episódios e em diferentes séries, o que faz também ele aumentar um pouco o conhecimento dele para diferentes tipos de séries e gêneros também. Outro tipo de diretor de televisão é o diretor de estúdio, que na verdade ele vai trabalhar quase como diretor de arte, como eu falei por causa do cinema. Então ele vai coordenar o estúdio e vai também ver cenários, toda a parte de produção que vai ser necessária para fazer ou um programa de televisão, ou uma novela, ou uma série, ou até mesmo filmes para a TV. Então, gente, ele trabalha também junto com o diretor, muitas vezes se é diretor de programa, ele vai trabalhar junto com esse diretor para ver o que eles querem no cenário. Se é um diretor de novela, vai trabalhar junto com esse diretor e por aí vai. Ele vai organizar o cenário, vai ver o que está acontecendo de errado, o que tiver de errado ele vai ter que resolver. Ele vai dar todo o suporte necessário para que o cenário esteja de acordo, conforme e que nada dê errado quando estiver acontecendo alguma coisa, porque ninguém quer que uma parede saia caindo na tua cabeça, né? Então, ele é a pessoa que vai ter que cuidar muito sobre isso. E tem também, gente, o diretor de transmissão. Mas o que esse diretor faz? Na verdade, gente, ele é quem coordena e fica de olho em tudo que está acontecendo em eventos ao vivo. Isso mesmo. Tem um evento ao vivo lá no Maracanã. Ele vai ser o responsável que vai coordenar toda a produção, que vai ficar de olho em tudo que está acontecendo, porque nada pode dar errado. Porque se é uma programação ao vivo, tem que estar tudo cronometrado, tem que estar tudo treinado e tudo ensaiado para que nada saia fora, para não dar erros ao vivo. Porque tudo que é ao vivo, gente,
é um pouco mais complicado, né? Tudo que é ao vivo é um pouco mais demorado para se organizar, e tudo que é ao vivo, gente, realmente não pode dar errado, porque se tá ao vivo, principalmente uma grande emissora, como tu vai colocar outra programação no lugar se der algum erro? Então esse diretor é que fica coordenando tudo isso para que nada dê errado. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. Continue nos acompanhando, temos vídeos sobre cinema e literatura todos os dias aqui no canal. E se você tem alguma dúvida que eu ainda não falei, deixe no seu comentário abaixo que eu vou fazer um vídeo especial para você. Ah, e não deixe de dar o seu joinha, comentar, compartilhar e seguir o canal. Eu te vejo a semana que vem. Ah, e não se esqueça de participar do concurso que o Grupo Hoffman Litera e a Anne estão fazendo. Eu vou deixar todos os detalhes na descrição. Te vejo semana que vem. Tchau, tchau!